Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens mais cinematográficas, eu diria, de toda a profecia bíblica. Vamos falar da queda da Babilônia, lá do livro do Apocalipse. A ideia aqui é decifrar o que essa queda realmente significa e qual é a mensagem por trás dela que ecoa até hoje. E olha, a narrativa já começa com tudo. Sem suspense, sem enrolação, é uma frase curta, direta, chocante. Um decreto vindo do céu que simplesmente anuncia o colapso total e repentino de um sistema global. É como se dissesse, já aconteceu, o julgamento foi dado e executado. Certo, vamos entender melhor isso. Como é que essa mensagem é entregue? O texto descreve um anjo, mas não um anjo qualquer. Ele desce do céu com tanto poder, com tanta glória, que a terra inteira se ilumina. Isso já dá o tom da coisa, né? Não estamos falando de um evento pequeno, mas de uma intervenção divina de proporções cósmicas. Agora, um ponto que é crucial entender. Quem é essa tal de Babilônia? Não se trata só da cidade antiga, lá da Mesopotâmia. Na profecia, Babilônia é muito mais que isso. Ela é o símbolo de um sistema mundial inteiro construído em cima de ganância, de luxo, de exploração e, principalmente, de rebeldia contra os princípios de Deus. É o coração do materialismo, do poder humano. E bem no meio desse anúncio de juízo surge um chamado, uma voz que vem do céu e que é, na verdade, um ato de misericórdia. É um aviso urgente para o povo de Deus: se afastem desse sistema, saiam daí. E o porquê é muito claro. Os pecados da Babilônia chegaram até o céu, e quem faz parte do sistema acaba fazendo parte do julgamento também. É um chamado bem direto ao desapego, à santidade. E é aqui que a câmera muda de foco, digamos assim. Depois do anúncio do céu, a gente passa a ver a reação aqui na Terra. Como é que o mundo, que vivia e lucrava com esse sistema, reage quando ele simplesmente desmorona? A resposta é um lamento em escala global que vem de 3 grupos bem específicos. O primeiro grupo a chorar são os reis da terra, ou seja, os líderes políticos, as pessoas no poder. E a dor deles não é por uma questão de moral, não. É pela perda da parceira de negócios, da fonte de todo luxo e poder. Eles se esbaldaram nas riquezas dela e agora tudo acabou. O lamento deles é de puro pavor. E o mais interessante é que eles assistem à destruição de longe, com medo de chegar perto. Eles não tentam ajudar, não tentam salvar nada, eles se afastam apavorados com a simples ideia de ter o mesmo fim. O choro deles é por autopreservação, é puro choque. E aqui tem um detalhe que se repete e que é fundamental: o tempo. Os reis gritam que, em 1 hora, veio o seu juízo. A destruição não é uma coisa lenta, gradual. Não, é um colapso. Instantâneo, total. O que só ressalta o quão frágil é todo esse poder humano quando confrontado com o juízo divino. Agora vamos para o segundo grupo, os mercadores. Se o choro dos reis era pela perda de poder, o dos mercadores é puramente financeiro. Eles choram, se desesperam porque o grande mercado deles sumiu. Ninguém mais compra suas mercadorias. O motor da economia mundial simplesmente parou. E que mercado era esse, hein? A lista de produtos dá uma ideia da escala absurda da economia que essa Babilônia representava. Tinha de tudo, do luxo mais extremo até as coisas mais básicas. Mas o item final da lista é o que mais choca: corpos e almas de homens. Isso escancara a natureza desumana e exploradora desse sistema. E olha só, assim como os reis, os mercadores também ressaltam a velocidade da destruição. A mesma frase aparece de novo. Numa hora, todo aquele império de riqueza, que levou gerações para ser construído, virou pó em um instante. A mensagem sobre como a glória material é passageira não podia ser mais clara. O terceiro e último grupo a se lamentar é o pessoal que fazia a coisa toda acontecer, a logística por trás desse comércio todo. Os capitães de navio, os marinheiros, todo mundo que vivia do mar. De repente, as rotas comerciais, as frotas, tudo se tornou inútil. E, assim como os outros, eles ficam de longe só olhando a fumaça e chorando o fim do seu meio de vida. Depois de mostrar todo esse lamento na Terra, a narrativa volta para uma série de atos simbólicos que servem para deixar bem claro que o julgamento da Babilônia é definitivo, permanente, não tem volta, não tem chance de reconstrução. Essa imagem é de uma força incrível. Um anjo pega uma pedra do tamanho de uma mó de moinho, algo gigantesco e super pesado, e simplesmente joga no fundo do mar. É um gesto que simboliza uma destruição violenta, final e principalmente irrecuperável. Do mesmo jeito que a pedra some na água, Babilônia também vai sumir. A frase que acompanha esse ato é a cereja do bolo. O ponto-chave é: não será jamais achada. Não é uma derrota,
Não é um declínio, é um apagamento. O sistema que dominava o mundo vai simplesmente deixar de existir, como se nunca tivesse estado ali. Agora, olhem só que contraste absurdo. Enquanto aqui na Terra o que se ouve é choro pela perda de dinheiro e poder, a reação lá no céu é exatamente o contrário. É uma festa. Existe uma ordem para que os céus, os apóstolos, os profetas, todos se alegrem. E por quê? Porque Deus julgou a causa deles. A queda da Babilônia é vista como um ato de pura justiça divina. A destruição total é descrita no fim como um silêncio absoluto. Todos os sons da vida, da cultura, do trabalho, da festa, tudo vai parar. Não vai ter mais arte, nem indústria, nem luz, nem vida em comunidade. Aquela cidade que era super vibrante e barulhenta vai se tornar um deserto silencioso para sempre. Então, depois de toda essa história, de toda essa cena dramática, o que fica? Qual é a mensagem central que a gente deve tirar da queda espetacular de um sistema mundial inteiro? Essa é a grande pergunta para a qual a passagem inteira nos leva. Porque não é só uma história sobre destruição, mas uma lição muito profunda sobre valores, sobre poder e sobre o que realmente importa no final. Basicamente, temos aqui o contraste de dois valores. De um lado, a glória humana, que é a Babilônia, construída em cima de riqueza e poder, mas que se mostra extremamente frágil, passageira e que no fim só leva ao choro. Do outro lado, a justiça de Deus, baseada em princípios que são eternos e que, embora às vezes pareça demorar, o resultado final dela é motivo de celebração no céu. E, para fechar, essa análise toda nos deixa com essa pergunta, que é uma provocação para refletir. A história da queda da Babilônia serve como um grande alerta, que vale para qualquer época, sobre o perigo de colocar a nossa segurança e a nossa identidade em sistemas materiais, em coisas que são corruptas. É um convite para a gente pensar, onde é que está o valor que dura? O que é que, no fim das contas, realmente permanece?